homens de intelecto mais amplo sabem que não existe nenhuma distinção precisa entre o real e o irreal, que todas as coisas aparecem como tais apenas em virtude dos delicados meios psíquicos e mentais de cada indivíduo, por meio dos quais nos tornamos conscientes delas. Mas o materialismo prosaico da maioria reputa como loucura os lances de visão superior que perfuram o véu comum do empirismo óbvio. Olá pessoas das profundezas, bem-vindos ao primeiro episódio de Estranha Ficção, um podcast em que falamos sobre temas variados de ficção estranha. Eu sou o DC Iantas e estamos aqui com... Oi, eu sou a A. Martinelli e digo isso sob uma pressão mental considerável. Caríssimos amigos da penumbra, sou o Jaime Fonsati e participo desse podcast para preservar minha história do julgamento daqueles de mente sã. Aqui é o MV Marinho. Eu venho aqui dar o meu ponto de vista não político, porque política você tem que votar nulo. Aqui quem fala é o P.A. Santoro e tumba lacatumba, tumba cá. É isso aí, por uma primeira introdução, acho que deu bastante certo. E, enfim, esse podcast, como eu apresentei, se chama Estranha Ficção. E nós, na verdade, vamos tratar sobre diversos temas diferentes, semanalmente. A ideia é essa, pelo menos. Em que nós nos reunimos... talvez com mais ou menos pessoas, a ideia é que sempre consiga reunir todo mundo. E a gente fala sobre temas que a gente lê durante a semana, pode ser tipo contos, pode ser filmes. E então a gente discute, a gente fala sobre qual é a história, a nossa opinião, analisa algumas coisas interessantes e, enfim, basicamente essa é a ideia. Talvez apontando algumas pessoas não seja sobre uma ficção estranha todas as vezes. Sim, é só para manter um nome assim mais... E o tema desse primeiro episódio vai ser 2 contos de H.P. Lovecraft, que eu escolhi, São eles A Tumba e Dagon, os 2 primeiros contos que ele escreve já como um escritor mais maduro. Prezado DC Iantas, quem que é Lovecraft, por favor? Vai ser assim, então? A gente tem que chamar outro de prezado? Não. Então, só explicando que daí também cada um vai semanalmente... Cada um dos participantes... Calma, porra, já chego nisso. Por semana, cada um vai escolher um tema diferente. Nessa primeira edição, fui eu que escolhi esses 2 contos. E, enfim, quem que é H.P. Lovecraft? Ele foi um dos principais nomes de Weird Fiction. Tá aí a origem do nome do podcast. E ele, ao longo do início do século XX, foi um escritor que basicamente revolucionou o cenário do horror, da literatura de horror nos Estados Unidos e no mundo. E um puto no racista. Isso daí tem muito o que discutir ainda pra frente. Mas não falamos sobre isso. Não por enquanto. Não por enquanto. Enfim, ele era um cara que já se dedicava a questões literárias desde muito cedo na infância. Ele gostava de escrever poesia e tem até alguns contos do que classificam como juvenília, que a gente não vai analisar aqui porque a maioria é muito ruim. Não que esses primeiros contos dele sejam bons também, mas enfim. De qualquer forma, como é catalogado, escrito em 1917, tanto A Tumba quanto Dagon vão ser o nosso primeiro tema aqui do podcast. Enfim, a história de A Tumba, Começamos por ele. Como que a história começa, É algo bastante comum nos contos do Lovecraft, que é um cara que começa falando sobre como coisas horríveis aconteceram com ele e ele tá péssimo. Cara, tem algum conto dele que não é assim? Tem alguns. Bem poucos. Tem alguns até que estão em terceira pessoa. Bem raro, mas tem. Caralho. Só explicando que eu que escolhi o tema, eu sou um cara que já estudou mais a fundo sobre as coisas do Lovecraft, Filho da puta zerou Lovecraft. Por isso que eu escolhi esse tema, pra gente discutir. E a maioria das pessoas não leu praticamente nada, Algumas pessoas aqui não leram nada, além desses contos. Então é a primeira impressão, Foi a minha primeira impressão. Eu queria saber por que você escolheu esses contos e não algum mais consagrado dele. Por que você começou com o começo da carreira? Não, é justamente porque eu pretendo, episódios mais pra frente, voltar com mais contos dele. Mas esses primeiros contos, eles são interessantes porque eles têm meio que uma raiz do que vai ser as coisas mais desenvolvidas dele, Entendi. E você sabe me dizer se teve algum sucesso na época, esses contos? Ou... Não, Os 2 foram escritos em 1919 e o Lovecraft ele tentou vender mais pra frente. Ele escreveu não com a intenção de vender já de imediato, como ele vai fazer mais pra frente, como ele já tá tentando fazer uma carreira em cima disso, Mas esses 2 primeiros contos ele escreveu meio que porque ele sempre foi uma pessoa que escrevia, E daí então ele tava tentando explorar um pouco sobre a forma Então dele. podemos dizer que é uma fanfic do Lovecraft. Não é isso. Não. O Edgar Allan Poe, talvez.
Não, isso ele com certeza é muito inspirado no Edgar Allan Poe, mas enfim. Daí então ele escreve esses 2 contos e ele tenta vender mais pra frente, né, até pra Weird Tales, que é a grande publicadora dos contos de Weird Fiction. E era uma modelo pulp, né? Sim, exatamente. Mas ele claramente não tinha nenhum traquejo pra vender os contos dele, porque ele até escreve uma carta enviando alguns contos, entre eles A Tumba e Dagon, pra Weird Tales, e ele fala assim, tipo, e eu sei que meus contos não são talvez o que vocês procuram, e eu não tô disposto a trocar nada. Só faltou ele pedir desculpa. Imagina, né? O cara é super influente, mas muito humilde no começo. Não, só no começo ele... Comentário super natural do Gabriel. Não, mas a real é que ele, tipo, ele não faz tanto sucesso assim. Tipo, quando ele morre, ele tem uma fama entre as pessoas que escreviam pra essas revistas e quem consumia a revista, mas ele morreu, tipo, justamente porque ele não tinha dinheiro, né? Ele morreu por meio que um câncer no estômago, porque ele, tipo, se alimentava com coisas vencidas, porque ele não queria gastar muito dinheiro com comida. Fica a crítica ao capitalismo através de H.P. Lovecraft. Algum comentário, senhor MV Marinho? Crítica. O Gabriel tá querendo impor política ao Marcelinho. Mas aí fica a questão de ele comer alimentos que tenham validade. Se comesse frutas, ele saberia que estaria cirúrgico. Muito caro. Se ele comprasse aquelas rações que não tem qualidade. Isso. As rações humanas do Dória. Não, mas até uma coisa... Nossa. Se comesse sabão... Essa foi pra longe. Pra perto, na verdade, né? Perto demais pro inglês. Se o Dória fosse o governador de Rhode Island... Bons tempos aqueles. Mas uma coisa interessante, porque ele poderia ter alterado a escrita dele pra ser mais lucrativa, né? Ele conseguir produzir com mais quantidade, né? E também de uma forma que fosse mais... As revistas pulp se interessassem mais em comprar, né? Então era basicamente fazer aqueles enlatados da época, mas ele não quis, tipo, porque ele era um cara que, tipo, tinha muito apreço porque ele escrevia, então ele foi... Sabe, por mais que ele não conseguisse dinheiro, né? Ele basicamente viveu a vida inteira sobrevivendo do que restou da fortuna do avô dele, que era realmente bastante rico. Mas daí foi, tipo, ao longo da vida dele, foi, tipo, sendo uma quantidade bem pequena, né? Pra sobreviver a vida inteira. Quer dizer, ele morreu com uns 50 anos, mais ou menos. Mas enfim. Mas escreveu uma obra imensa, né? Porque ele tem todo um sistema de mitologia por trás dos contos. Pra quem ganha merreca por... Mas eu acho que a mitologia ele dele... não tem uma obra assim... então... Foi mais criada depois, né? Mais ou menos. E, tipo, a obra dele não é tão extensa assim. Ele escreveu, acho que, como escritor solo, né? Ele escreveu, acho que uns 60 e poucos contos. É mesmo? Então não é muita coisa assim. Não. E também várias coisas que ele escreveu em colaboração, ou como ghostwriting, coisa assim. Entendi. Mas, enfim, não chega nem a 100 contos, eu acho. Mas a questão... E daí essa questão da mitologia, ele meio que foi desenvolvendo, mas era sempre uma coisa, assim, bem pouco explicada, né? Tipo, essa era a vibe, né? Tipo, justamente faz a graça. As coisas não estão muito... Tem alguns contos que ele vai mais profundo, principalmente quando ele entra na questão dos mundos, dos sonhos, coisa assim. Daí ele vai mais... Ele se aprofunda um pouco mais em as coisas fazendo um pouco mais de sentido, mas nunca fez muito sentido mesmo. Mas daí as pessoas que foram recuperar a obra dele depois que ele morreu, né, os amigos dele, apesar de terem feito esse trabalho pra conseguir fazer com que ele ficasse famoso depois da morte dele, eles tentaram dar continuidade à obra dele, né? E muitos, tipo, principalmente acho que o mais importante desses amigos dele foi o August Derleth. Ele basicamente levou a mitologia Lovecraftiana para um lado meio maniqueísta e um lado meio cristão até, o que não tem nada a ver com o que o Lovecraft pensava, né? Ele que era um ateu materialista. Exatamente. E essa questão do materialismo ressoa um pouco nesse conto da tumba, né? Porque ele é ateu materialista, mas nesse conto, o protagonista, ele acredita em materialidades. Se você for por esse lado... Bom, vamos começar já. A gente tá se enrolando muito falando sobre o Lovecraft, né? Mas vamos já começar a falar sobre o conto, né? Sobre A Tumba, escrito em 1917 e publicado, se eu não me engano, em 1922. Ao relatar as circunstâncias que conduziram ao meu confinamento neste asilo de loucos,
Tenho consciência de que minha posição atual criará dúvidas naturais acerca da autenticidade de minha narrativa. Meu nome é Gervas Dudley, e desde a mais tenra infância tenho sido um sonhador e um visionário. Próximo à minha casa existe um vale arborizado bastante singular, em cujas profundezas crepusculares eu passava grande parte do meu tempo a ler, a pensar e a sonhar. Conhecia as drides dessas árvores, e não raro assistia às suas danças selvagens sob os raios vacilantes de uma lua pálida. Mas acerca dessas coisas não devo falar agora. Falarei apenas da tumba solitária em meio ao matagal mais escuro do declive. A tumba abandonada dos Hydes, uma velha e nobre família cujo último descendente direto fora depositado em seus negros recessos muitas décadas antes de eu nascer. A história começa com o autor falando narrando sobre como ele está à beira da loucura, porque ele está completamente atormentado, né, com uma estrutura narrativa muito comum nos contos Lovecraft, né, sempre, eu vou contar como foram as coisas horríveis que aconteceram comigo, sei lá o que, talvez você não acredite, mas sei lá o que, sempre assim. E, enfim, nesse ainda tá uma coisa bastante incipiente, né, e uma coisa que é interessante pra quem conhece a obra do Edgar Allan Poe, esse primeiro conto, ele tem uma inspiração muito forte no estilo do Edgar Allan Poe, até pela ideia, assim, de tumba, né, de mortos, coisas assim, e todo esse teor meio aristocrático, né. Eu tenho que dizer que no começo esse conto tava muito chato. Sim, exatamente. Até por esses contos em que ele se inspira bastante no Poe, ele dá uma exagerada muito grande no vocabulário, sabe? Sim, parece que o cara quer, tipo, eu sou o cultizeiro aqui, deixa eu citar umas 500 coisas diferentes que ninguém nunca ouviu falar. Faz um monte de referência, né? Tipo, aleatória. Então, Talvez pra ele fosse uma coisa que fazia mais sentido, mas pra gente muita coisa que ele faz referência não sobreviveu, né? Não, claro. Mas eu acho que a narrativa é narrativamente importante. Esse tipo de escrita mais robusta que ele bota no começo não me atrapalha porque eu acho que faz bem pra dar o tom do conto. É que não é exatamente só no começo, né? Eu acho que no começo isso é uma coisa que é mais chata porque acontece menos coisa, né? Daí conforme vai acontecendo coisa, você meio que não se importa tanto com Olha, com esse vocabulário. Eu vou defender isso aí por dois motivos. Primeiro que tem que aplicar as correções de tempo, que esse texto foi escrito há muito tempo, e toda vez naquela época esse vocabulário não fosse tão arcaico assim. A gente já tinha a Semana de Arte Moderna, né? Chegando aí no Brasil. Sim, no Brasil. Mas com certeza muito antes já existia nos outros lugares. Mas ele era meio exagerado, sabe? É claro que recorte com certeza. Mas calma. Com certeza muda. Tem a segunda parte do meu argumento que é um conto especificamente falando sobre o relembrar o passado de alguma maneira. O eu lírico tem um contato muito forte com, no caso a tumba, seria o objeto. Os ancestrais da família, né? Alguém lembra o nome? Hyde, isso. E então você usa um vocabulário arcaico para tentar trazer o leitor mais próximo do sentimento do protagonista de conexão com o passado. Inclusive, Hyde não é o nome de algum outro poeta da época? Eu não sei dizer, não. Não, é do Dr. Jekyll. É isso, Mr. Hyde. É isso mesmo. Eu falei zoando. Não, é o que eu me lembro de com Hyde. E ele provavelmente já tinha essa inspiração, mas eu não sei se foi uma referência. Pode ter Não sido. faz muito sentido no contexto da obra, né? Não faz sentido mesmo, mas sei lá. Na verdade, eu acho que faz. Porque ele tem uma questão. Bom, pra mim, pelo menos. Eles são. Esse personagem, o protagonista, o Jarvis, ele é duas pessoas. Ele tem um momento anterior, quando ele é muito recluso, muito silencioso e estranho. E depois, com o decorrer dos acontecimentos, ele se torna outra pessoa. Ele vai ganhando características de pessoas do passado, né? Que moravam naquela casa. Enfim, como que acontece a história, né? Ele começa falando isso, então ele daí narra como ele era, né, essa pessoa que nunca se encaixou com o mundo, né? Ele, tipo, vivia naquela casa com a família dele, né? Perto de todas desse cenário de floresta, coisa assim, né? De Boston, Vale. E ele sempre nunca se encaixava direito, né? Ele sempre era um cara meio recluso e não se comunicava muito, né? Eu acho que o nome dele ajuda ele a ser recluso, porque Gervas Dudley não é um nome muito agradável. Como que é a pronúncia em inglês? Jervis. Né? Jervis. Em português, quando ele fica muito bizarro. Mas Inclusive, todo mundo leu em português, né? E essa questão do vocabulário, né? A tradução, tipo, meio que continua com um vocabulário bem
bem pesado, né? Mas, inclusive, o protagonista, ele fala várias vezes que ele não é... Ele fala literalmente no texto, eu vejo coisas que as pessoas não veem, eu não sou como os outros. Eu assumo que essa foi uma referência a Sexto Sentido que o Lovecraft quis fazer. Caralho. Não, o Sexto Sentido que fez uma referência ao conto A Tumba. Ah, desculpa, não peguei. M. Night Shyamalan é um clássico leitor de Lovecraft. Uhum. E também é uma coisa bem clara que esse conto tem um teor autobiográfico, né? Porque o Lovecraft era bem assim mesmo, ele não era um cara muito comunicativo e assim como o Jervis, sei lá, ele também era recluso, ele gostava de ficar com os livros da biblioteca do avô dele, coisa assim. Com os druidas da floresta. Isso, com a tumba no meio da clareira. Era totalmente a coisa que ele fazia na infância dele. Eu sou meio reticente de tentar entender o autor de uma obra por meio da obra, porque às vezes ele distorce, às vezes ele exagera, às vezes ele só coloca coisas que não estão ali. Mas é muito recorrente o autor declarando que ele tá fudido da cabeça, que ele tá usando drogas, porque ele não aguenta a pressão de alguma coisa, que ele tá enlouquecendo. Então, tipo, eu tento não fazer isso, mas parece muito que tem algo muito incomodando ele e isso entra na ficção. Assim, nessa época ele tava mesmo não tava no melhor momento da vida dele mesmo. Mas é que essa ideia de o cara que precisa fugir da realidade usando... ele normalmente fala de opiáceos, né? Porque daí ele vai pro mundo dos sonhos, que é algo também que esse conto também meio que introduz um pouco, né? E então, daí essa questão das drogas é uma coisa que ele fala recorrente nos contos. Tipo, é uma forma de fugir da realidade, né? Eu queria só introduzir aqui uma questão que eu acho polêmica do texto, que é o seguinte. O protagonista, o Gervais, ele, no momento do texto, do conto, vai e entra nessa tumba. Então, ele, na verdade, antes dele entrar nessa tumba, ele ia até lá, né? Tipo, vinha que tinha um cadeado, né? Na verdade, só explicando um pouco, o texto, ele é em primeira pessoa, então ele começa escrevendo no momento em que ele está recluso num determinado lugar e ele retoma para a infância, quando ele vê a tumba pela primeira vez, aproximadamente aos 10 anos de idade. Sim, na verdade ele tá recluso num manicômio, pelo que ele fala. Ele esqueceu completamente, despirocou. Não, ele diz que ele não tá louco, né? Ele diz que as pessoas acham que ele tá louco. Ele claramente tá louco desde o começo. Inclusive... Não, mas ele não se refere a si mesmo como estando louco. Ele se refere a senciente. Ele acha que ele é um senciente, ele consegue sentir mais coisas do que as pessoas materialistas, como era o próprio Lovecraft, conseguiam sentir. Uhum. Mas daí ao longo do conto, então, ele tá na frente daquela tumba e tem um cadeado e ele queria entrar, né? Mas ele não consegue por causa do cadeado. Só pra contextualizar, o bosque inteiro pra ele transborda de sobrenaturalidade. Ele fala das dríades dançando pelas árvores, coisas assim. Só que a tumba, pra ele, é algo que chama muito a atenção. Ele fica vidrado naquilo. Olha aquela tumba com a porta entreaberta, mas cerrada por correntes. E ele tenta olhar dentro, só que ele não vê nada. E ele fica fascinado por isso por muito tempo e ele não consegue abrir. E esse cenário, né, da floresta é algo justamente que atrai ele, porque tá até saindo daquela rotina da casa dele, né, que ele já fala que ele não se sente confortável, né. Daí por isso que ele vaga pela floresta de noite e tal. E pelo ponto de vista de uma criança de 10 anos, uma fechadura não é simples. A partir de quando ele chega no seu 21º, 21 invernos, como diz no texto, ele já se acha um pouco mais forte e confiante para conseguir abrir. E tem essa questão também. Inclusive foi algo que chamou a atenção, a forma como ele fala que ele tem 21 anos, né? Os 21 invernos que meu corpo... Eu achei muito engraçado porque parece que ele é um velho, assim, né? Tipo, os 50 verões de minha vida. Mas então, é justamente a parte legal disso. Ele tá tentando remeter a maneiras arcaicas pra caralho de se contar tempo. Ou de se referir ao tempo. Mas eu acho curioso porque nos 2 contos que a gente vai ler aqui, o Lovecraft faz a gente fazer continha pra ver o quanto tempo passou, né? Às vezes fala um dia, daí depois na próxima manhã. Então é muito engraçado porque eu me peguei contando, tipo, 1, 2, 3. Então deve ser 3 anos depois. Bom, eu não tive essa pira, não. Eu gosto de cronologia. Bom, então ele não consegue entrar porque tem um cadeado, né? Mas daí, eventualmente, quando ele tava virando as coisas na casa dele, né? Que ele também sempre ficava vendo as coisas e tal, ele encontra duas coisas relevantes, né?
Um é a chave que abre o cadeado. Tem que dizer que eu achei meio engraçado que ele passou, tipo, 11 anos tentando abrir aquela porra, aquela fechadura, e dele só tropeçou na chave. Tipo, Sim. Mas na verdade, ele encontra a chave depois de um momento muito específico, né? Sim. É, que ele descobre que ele tá conectado com aquela família, né? Ele seria tipo um ancestral daquela família da tumba. Eu acho que nesse momento tipo, a minha interpretação é que ele realmente ficou louco, né? Sim. Então, pra mim, esse momento da chave é o início da loucura dele, assim. A Real. minha interpretação é diferente. A minha interpretação é de que tudo aconteceu. Então, a minha também. Mas eu não me baseio. Mas pra dizer isso, eu não me baseio só no conto. Eu me baseio, na verdade, tipo, toda a mentalidade dos contos do Lovecraft, né? Que, tipo, em que esse fantástico ele existe, né? Nos contos do Lovecraft. Então. Mas é claro que cada conto é um conto. Então, mas será que existe Só mesmo que... ou será que é todo mundo louco? Porque no começo de todos os contos tá todo mundo falando que tá louco. Mas não é bem assim. Eu acho que não vale a pena a gente tratar com uma obra como um todo quando a gente tá falando de um conto específico. Mas na verdade tem essa questão da chave, ele meio que fala dela em um outro conto totalmente diferente, que é a chave de prata. Tipo, e tem meio que uma ideia de ele usa essa chave pra acessar o mundo, tipo, da infância dele e tal. Daí, tipo, é meio que uma referência que ele faz vários anos depois, num outro conto. Que ele provavelmente não vai ler porque também é bem chato. Muito lento. Talvez, né? Vai saber. Mas, enfim, daí ele tropeça nessa chave depois de ter descoberto, então, que ele era um ancestral, né? O último ancestral da família Hyde. Certo. E o que ele encontra com essa chave dentro da tumba é o quê? Calma. Antes você tem que explicar quem são os Hyde. Os Hyde são essa família, né? Tipo, de que existiu, né? Perto do lugar onde mora. É uma família aristocrata que tinha uma mansão gigante, tipo, 2 séculos atrás, naquela região. Só que um dia deu um trovão, pegou fogo em tudo, e eles abandonaram aquele lugar e foram morar em outra parte. Ficou essa tumba abandonada. E ele também tem toda essa parada de sempre querer de pensar no passado, né? Por isso que essa família Hyde ela também chama tanta atenção dele. E claramente alguém que é muito preso à tradição. Porque o que acontece? Então ele acha essa chave, né? E daí ele percebe que essa chave abre o cadeado da tumba. Então ele desce lá. E uma coisa que chama muita atenção dele, né? Quando ele tá vendo lá todos os caixões e tal, é que tem um caixão que tem um nome escrito, né? E que ele não diz qual que é o nome, mas meio que já dá pra ter uma ideia, né? Sim. Ele fala o nome, não fala? Ele fala que tá escrito, ele fala no final, né? Fala no final. Não. No final ele fala outra coisa. Ele muda. Se eu não me engano. Ele fala um nome lá de algum dos caras que tava da família lá mesmo. Não. Ele vê o caixão, daí ele fala que aquilo chamou muita atenção dele e depois ele saiu da tumba. Não. O que Mas ele não diz o que tá escrito. É mais incrível. Ele fala que ele deita no caixão. Isso, é verdade. Ele deita dentro do caixão, sim. Então meio que dá pra ter uma ideia que tá escrito o nome dele no caixão, né? Porque se ele ficou, fascinado com aquilo e depois deita dentro, porque... Sim, é uma relação muito forte que ele tem com a morte, né? Tipo, quase legal. Mas enfim. De muitas maneiras. Daí ao longo vai passando, ele sempre passa as noites lá naquela tumba. E daí começa a acontecer coisas surreais, como... Ele começa, tipo, conhecer, né, esses espíritos e daí até ter a parte da musiquinha. Ele começa a absorver traços dos espíritos antigos com quem ele tem contato, que é a parte que mais incomoda as pessoas ao redor dele. E começa a notar alguma coisa. Ele começa a trazer informações, né, que ele não tinha conhecimento, ele começa a ser um cara que consegue falar mais. Na verdade ele não adquire só informações, ele adquire trejeitos da época. Tanto é que a família dele estranha, isso ele narra, a forma arcaica como ele começa a se dirigir às pessoas e a terminologia que ele acaba usando no cotidiano, né? Uhum. A melhor parte é que eu acho que ele adquiriu um jeito boêmio. Pois é. Tanto faz, assim. Ele adquiriu um jeito boêmio visitando uma tumba todo dia. Cara. Como será que deve ser esse jeito boêmio que as pessoas perceberam nele? Acho que ele virou um alcoólatra. Inclusive fala disso. Eu chegava todo dia cheirando cerveja de casa. Cheirando de cerveja e cadáver. Nossa, eu acho que era essa a desculpa. Ele deitava num caixão pra disfarçar o cheiro da cerveja, entendeu? Caralho. É claro que é isso. É assim que você tira a suspeição. Não, Eduardo, eu não tava bêbado, eu só matei um cara. Muito melhor.
Então a gente parou de contar quando ele deita na tumba e volta pra casa. Isso, então ele quando ele começa já, quando ele já tá indo pra tumba, né, todas as noites, Isso. e ele começa a ter essas alterações, né, ele começa a ter o jeito boêmio dele. O que a gente não nota, e é revelado depois, é que na verdade estavam observando ele. E uma dessas saídas noturnas perambulantes do notívago, ele encontra alguém que estava olhando pra ele. O É Gabriel isso. começou a falar que nem Lovecraft agora. Notívago. Sombras. Tá infectando. Vai ter uns sonhos insanos. Ele tem sonhos, né, tipo, em que ele encontra esses fantasmas, né, que moram lá na tumba e coisa assim. Confunde a realidade com os sonhos. Isso, inclusive, é algo já, tipo, uma raiz de vários temas dos contos do Lovecraft, né? Essa questão do sonho. Sim, sim. Enfim, daí então ele encontra um cara que tava observando ele, né? Mas ele tem a impressão de que ele conseguiu despistar o cara, né? Tipo, de boa, ele chega em casa e o cara meio que não... Não, na verdade o que acontece é o seguinte, ele olha o cara e a princípio ele volta pra casa pensando já no que o pai dele ia falar pra ele. Só que o pai dele relata que esse homem que estava observando ele disse que o Gervas estava só parado na frente da tumba, sem ter aberto ela. Isso ele acredita que foi uma força sobrenatural que interviu. Isso, Que que ele... ele estava dentro da tumba. Isso. Então, acho que a gente teria essas duas correntes que a gente permitiu divergir aqui. Que ou o vigilante não conseguia aguentar a noção de sobrenatural que trazia aquele contato dele com a tumba, ele acabou tendo uma memória só pra tapar aquilo, que é uma coisa que acontece no Lovecraft, até onde eu sei. As pessoas não conseguem conceber coisas, então elas simplesmente não enxergam. Certo? Ou o protagonista realmente achou que está dentro da tumba, ele só tá tendo delírios na clareira que tem na frente. A questão é que na narrativa ele diz, né? Tipo, o cara falou pro pai dele que ele tinha ficado só na frente da tumba, então o que ele deduz disso é que algumas forças sobrenatural impediu que descobrisse que ele estava entrando na tumba, né? Só que a gente tem que lembrar que o narrador não é confiável, Não, necessariamente. exatamente, né? Depende daí se o narrador é confiável. Mas a questão que mais me chama a atenção é o próximo grande evento que acontece no conto, que é quando ele vai lá pra clareira e ele vê no topo do monte em que fica... Embaixo fica a tumba e em cima é onde ficava a casa que foi atingida pelo raio e queimou. E ele vai lá uma noite, olha pra cima e a casa tá lá. Ele decide ir pra casa. Ele vê a casa lá e então ele decide ir até lá e a casa tá cheia de gente, né? Tá tendo Ele tá numa festa do século XVIII. E ele é muito confortável naquela situação. Sim, ele tava de boaça lá. Ele tá muito feliz. Ele Era tava um com o papel boêmio dele. É ali que o estilo boêmio dele vai ao máximo. Sim, eu gosto muito que ele era a pessoa mais desbocada da festa, pelo que ele narrou, xingando inclusive várias pessoas. Eu nasci na época. Imagina a cena que era só um cara em cima de um monte gritando xingamentos ao relento. Será? Porque o que acontece depois é que como aconteceu na história, um raio acerta a casa, né? E ela começa a pegar fogo. E as pessoas saem desesperadas dali, restando só ele. E ele tá lá desesperado também no meio do fogo, né? Tem essa coisa também que ele passou a adquirir um medo terrível de tempestade. É verdade, antes dele de acontecer isso, ele vai tendo medo do fogo também, né? De fogo e de chuva. Isso. Fogo e trovoadas. É explicitamente um dos trejeitos que ele pega dos espíritos. Uhum. Mas então, enquanto ele tá lá no meio do fogo, né, desesperado, ele volta à realidade quando sendo segurado por dois capangas, né? Dois, sei lá o quê. Dois que moravam ali, o pai dele. O espião e o pai dele, inclusive. Isso. Ele não tá entendendo o que tá acontecendo, daí ele continua desesperado, né? Gritando, não entendendo por que ele mudou de realidade, né? E daí ele, no meio desse desespero, ele olha um pouco pro lado e vê que o porão da casa, onde ele já tinha visitado algumas vezes, tinha sido rompido pelo raio. E Isso, um essa desses parte é importante. serpentes estava lá embaixo, com uma caixa que foi
uma caixa com tranca que foi destrancada com um raio. Aham. Ele abriu essa caixa e lá tinha o quê? Tinha meio que um alto relevo. Um baixo relevo. Na verdade, Um ele baixo. tinha um boneco. É um boneco Era um boneco? dele, Era um boneco. só que versão século XVIII. É, com a perucona, né? E com as iniciais dele escrito embaixo, né? Uhum. Pra deixar bem claro. JH. E que ele tá tipo, caralho, isso é idêntico a mim, meu Deus. Mas isso daí é só meio que um detalhe pra meio que chegar na conclusão da história, né? Uhum. Sim. Porque daí depois ele começa a dizer, né, que tá as coisas que... Eles começam a dizer que encontravam ele, em vez de ter entrado na clareira, ele passava noites dormindo, né, do lado de fora. É, exatamente. E daí então daí fica esse choque da narrativa dele com a deles e, enfim, acabam internando ele no manicômio. Mas no tem hospício. o último plot twist no final. Exato, mas daí daí internam ele no manicômio, de onde começa a história. E daí o que acontece, né? Todo mundo acha que ele é louco, né? Ele fala as coisas que ele fazia, as pessoas, tipo, só olham com dó pra ele, né? Mas tinha um mordomo dele, né? É o Eu mordomo. acho que era o coveiro, não era? Não era coveiro. Não era um coveiro, era só o cara que trabalhava pra ele. Aqui, Era um Ah, cara bastante fiel a ele, né? o Hiriam. O Hiriam. Hiriam, ele era um serviçal, meu velho serviçal, É. Hiriam. Isso. E daí ele pede pra ele ver, né, dentro da tumba. Ele vai lá e abre a tumba, né? Assim, tira o cadeado. E ele vê e conta pro Jervis que justamente um caixão, que era o caixão que ele via, tinha o nome dele. Vazio. Vazio e tinha o nome e dele. aberto. Exato. Ou seja, isso Ou seria seja, a confirmação de que ele não seja louco. E inclusive foi o pedido dele pra ser enterrado naquela tumba. Isso, depois que ele morresse, ele seria enterrado naquele caixão. não fosse pelo meu velho serviçal Hiram, eu hoje estaria convencido de minha loucura. Mas Hiram, leal até o fim, conservou sua fé em mim e fez aquilo que me impede de trazer a público pelo menos uma parte de minha história. Há uma semana, ele quebrou o cadeado que prende a porta da tumba em sua posição perpetuamente semicerrada e desceu com uma lanterna até as profundezas sombrias. Sobre uma laje, numa alcova, encontrou um velho, mas ainda vazio caixão cuja inscrição deslustrada contém uma simples palavra: Jervis. Nesse caixão e nessa cripta que me prometeram que seria enterrado. E daí termina a história, com esse plot twist, né? E daí deixa a dúvida, então, né? Se o narrador, ele é mesmo maluco ou se ele só tava desconectado da realidade, né? Ele tava com uma realidade só dele. Sim. Eu acho que tem vários momentos pra gente pensar se o que aconteceu de verdade ou não. Primeiro dele. Então Diga. pra mim, o que acontece é realmente, ele não necessariamente entra dentro da tumba corporeamente, mas ele consegue acessar aquelas coisas como, da mesma forma que existiam fantasmas, ele consegue também acessar de alguma forma, né? Ele, não precisa ter uma explicação exata de como as coisas aconteciam, mas as coisas que ele viveu aconteceram mesmo. E ele tinha alguma conexão com essa história dessa família, né? Tanto é que ele começa a absorver essas características, né, de uma versão antiga dele, né? Uma versão dele que viveu realmente nessa família e que morreu no incêndio. Né? Daí, enfim, existe essa conexão e, é algo que as outras pessoas não conseguem compreender. Mas é algo que realmente acontece, né? Ao meu ver, né? Não é a maluquice dele. Eu tenho uma dúvida, mas quando ele está relatando a história da casa, ele fala que explicitamente, que foi um negócio que inclusive me chamou a atenção, que um homem morreu. E daí ele vivencia esse evento. Esse homem que morreu é um cara aleatório ou é ele? Não, era o último herdeiro da família, né? É. Foi o cara que morreu assim, era o último
último raio. O que acontece é que esse último Hyde morreu, e daí esse Hyde foi enterrado naquela tumba, junto com os outros. Não. Calma. Eu tô com o texto aqui. Um homem apenas pereceu no fogo. Ponto. Quando o último dos Hydes foi enterrado, não é, tipo, ligado. Eu achava que era. A família não morreu no incêndio, mas. Tanto que eles vazaram pra outro lugar. Mas a família, quando se passa a história, a família já não existe mais. Na verdade, existe por correlação sanguínea dele. Sim. Tipo, ele seria o último herdeiro porque a família meio que acabou, né? Não necessariamente no incêndio, mas já não existia mais na... Não tem mais sobrenome, não tem mais família, né? Teoricamente, segundo o conceito social, né? Uhum. Aqui, inclusive ele fala que a família se mudou para uma terra distante. Então, não foi o último que morreu ali. Eu queria só levantar algumas questões. Primeiro, a questão da chave existir ou não. Porque tem aquele momento que ele encontra a chave aos 21 anos, às 21 primaveras, que é invernos que ele sentiu. Inverno. Também foram primaveras, eu imagino. Claro. E no final, quando a casa tá queimando, ele nota que ele tá sem o colar onde ele guardava a chave. A segunda coisa que eu queria saber se aconteceu ou não é o seguinte. Ele entrou na tumba? E a terceira é o mordomo. Ele existe ou não? Fica aí a interpretação de que ele tá louco, daí nada disso teria acontecido, né? Exatamente. A gente tem interpretações majoritariamente, eu acho que eu tô falando aqui, certo? Mas uma que ele é louco e outra que as pessoas vendo não conseguem conceber o que está acontecendo de fato, então elas implantam... Ele tem alguma capacidade, né, psíquica, né? Que os outros não têm. Sensitiva maior. Que os outros não têm e, portanto, eles não conseguem. Mas eu acho que, tipo, não tem uma resposta certa, né? Então... Não. Claro, o negócio é aberto pra interpretação. A única coisa que a gente pode fazer é, tipo, o que eu tinha dito, né? Tipo, de olhar isso comparando com outras histórias dele, né? Mas isso não necessariamente é uma baliza pra fazer as coisas. Então, eu acho que o seguinte, um dos temas que o Lovecraft gosta de tratar é por que as pessoas ficam malucas? E o que leva ela a isso? E geralmente é um problema de comunicação em que elas não conseguem expressar o que elas sentiram. Então não é que elas estão malucas, tipo, palaft, pluft. Que explicação teria pra ela virar maluca? Porque elas sentem coisas que não conseguem ser expressadas para outras pessoas, sabe? Não necessariamente, eu acho que é o contato com uma realidade muito diferente do que a pessoa concebia, sabe? Não, claro, mas é que pela interpretação de que ele é maluco, tinha que ter alguma explicação, né? Porque ele teve uma virada de personalidade. Uhum. E pra mim, ele iria ficando maluco, né, ao longo do tempo. ele não ficou, tipo, desde a infância maluco. Daí o que... Ele via de dríades na infância. Isso que eu ia falar. Ele teve uma... sei lá, né? Vai que ele comia alguma coisa esquisita. Mas uma criança com uma imaginação fértil não é muito fora do comum. Ainda mais naquela época, né? Ou ele podia ser um moleque que comia uns cogumelos na floresta ali. Comia a terra da clareira, sabe? Sim. Acho que a gente tem que ter claro que criança não nasce materialista histórico. Isso daqui é o que acontece na faculdade. O Lovecraft não era materialista histórico. Mas vai saber se o Gervas não era. Claramente marxista, sonhando com... Não era a família Hyde, era a família Marx. O que eu acho interessante nesse conto, antes da gente ir para as conclusões gerais, é que realmente tem essas questões que ele vai explorar muito ainda pra frente, né? Que foi um motivo de eu ter escolhido esse conto. Que é justamente essa ideia do sonho como uma capacidade de acessar outros mundos, né? Que ele tem até tanto uma classificação para os contos dele que são os das Dreamlands, né? Que são contos em que a pessoa acessa de fato terras diferentes. Além disso, essa questão do tradicionalismo, né? Essa ideia de sempre gostar do passado, isso vai ser característico de outros personagens também do Lovecraft, não só dele, né? Como pessoa. E outra coisa muito importante também é essa ideia da ancestralidade, né? Tipo, é uma ancestralidade maldita, digamos, sabe? Essa família que estava condenada a morrer, sabe? De sofrer aquele raio que caía na casa, sabe?
E isso é uma coisa que ele também vai explorar muito em outros contos, né? Sabe aquele meme lá que tem tipo uma pessoa normal, daí tem tipo uma pessoa de terno e daí no fundo tem Cthulhu? Que é tipo, Cada um tá controlando o outro. Isso, eu não sei se isso é um tema recorrente no Lovecraft, de alguém controlando por trás, mas aí tem muito expressamente, pelo menos na interpretação que eu tenho, um fantasma que já morreu controlando no presente, assim, sabe, pra se realizar. Porque ele é como se ele fosse empossado por um fantasma. Ele vai ganhando as características do fantasma, sabe? Isso é algo que inclusive tem em outro conto. Um conto bem mais pra frente, né? Um dos últimos contos que ele escreve, que é o do... Como que é o nome? A Sombra Vinda do Tempo, que é um conto justamente em que existe uma raça de alienígenas tipo, muito desenvolvida que, para conhecer a história de outras civilizações, eles transferiam a mentalidade deles para outros corpos. Então o protagonista desse conto ele tem a mente dele trocada com uma das pessoas dessa civilização. Enfim, né? Daí a pessoa, tipo, o alienígena que assume o corpo dele, daí é tudo estranho, né? Tipo, ninguém consegue entender por que ele ficou tão bizarro. Isso é uma coisa que dá realmente, tem, tipo... É o Homem de Preto, né? Quando a barata invade o corpo do cara. É esse mesmo. Exatamente. Lovecraft tem uma inspiração muito grande em Homem de Preto. Mas enfim, conclusões gerais, tipo, o que vocês acharam desse conto? Eu só quero falar sobre essa coisa de ser controlado por fantasmas. Me corrija se eu estiver errado, mas existe uma corrente filosófica começada do Derrida, não sei. Sim. Esse cara, chamada Hauntology, que é justamente sobre o fantasma, o nossa história, nosso presente, nossas escolhas terem sido moldadas de alguma maneira pelo passado, ou pelos que já se foram. Sim, essa é uma ideia filosófica que surgiu no Derrida e foi mais trabalhada com um cara que se chama Mark Fisher, que inclusive escrevia blogs e participava, se não me engano, de um grupo de estudo chamado Clube do Cthulhu. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Caraca, isso deu uma volta que realmente conseguiu fechar. Eu comecei dando um chute no escuro. Parabéns. Provavelmente deve ter uns erros, né? Porque não, eu não sei nada de filosofia, gente. Não leva nada que eu falo a sério. Só ouvi falar. Isso, exato. Isso aí, Derrida. Enfim, sobre esse eu só queria também colocar uma ideia sobre como pode ter sido o fim. Caso o mordomo mesmo tenha aberto, qual é a possibilidade de uma mesma pessoa ter o mesmo nome do que ele na família? Porque não é algo muito incomum você ter um antepassado ou um familiar com o mesmo nome. É que o sobrenome era diferente, né? Não, mas só uma palavra. Mas ele só fala que o nome era Gervas, não fala nem sobrenome. Escrito não era só Gervas. Mas é verdade. Pode ter sido só o Gervas aleatório mesmo. E se o mordomo, muito fiel ao Gervas, na verdade tiver mentido pra apaziguar a dor dele? Eu acho que não foi fiel, eu acho que ele deu uma trollada. Ele falou, tipo assim, vou jogar linha na fogueira aqui. O cara tá doidão, vou deixar ele mais doidão ainda. O cara tá maluco. Ele me tratou mal a vida inteira. Eu vou, é isso aí, cara. Você é ancestral, sim. Eu, pessoalmente, quando me jogaram esse conto, que tipo, porra, Lovecraft de novo. Eu tinha parado uma vez porque eu tinha achado um saco, que nada ia pra frente. E inclusive o Dani falou que esse conto era especialmente lento, de alguma maneira. E eu fui bem com o pé errado. Eu fui bem esperando pouco e eu fui surpreendido. Eu achei uma história relativamente bastante rica para ter 7 páginas. A gente tá um tempão falando sobre isso. Eu gostei bastante. Lembrando que dependendo da edição pode ser mais. Tá bom, a edição que a gente pegou foi de uma letra minúscula. Mas enfim, pouca coisa e que rendeu pra caralho, rendeu bastante discussão. E você consegue interpretar ele de algumas maneiras diferentes, você consegue ver transborda os sentimentos do protagonista a todo momento. Então, eu gostei bastante. Tipo, não adorei, mas eu gostei bastante porque eu tava esperando. Tá, Gabriel, o que você achou? Tá. Eu não tinha lido nada de Lovecraft, senão uma história, um conto que o Dani tinha me passado numa viagem que a gente fez junto. Foi justamente o Dagon. Foi o Dagon, exatamente. Eu tinha notado as semelhanças quando eu li o Dagon. Mas esse conto eu achei curioso porque, pra mim, o Lovecraft ele trabalhava muito com conceitos abstratos horrorosos, assim, coisas cósmicas mesmo, que afetavam personagens não na maneira como ele descreve nesse conto. Porque ele é muito pessoal.
eu gostei bastante dessa pegada meio Edgar Allan Poe dele. Uhum. Isso é interessante, né? Porque todo mundo, quando fala Lovecraft, vai pensar que são, tipo, tentáculos e sabe, investigadores por causa do jogo, né? Tipo, é o cara que vai ver, acha o tentáculo, fica louco, morre, sabe? Tiro pra todo lado. Hentai que chama. Só que... Nossa. Só que não é isso, né? Tem muito mais coisa. Justamente esse lado dos sonhos e da... Enfim. Marcelinho, o que você achou? Bom, lendo o Innsmouth e o Dagon anteriormente também, eu só achei meio diferente porque nesse tem uma pegada tipo de tentar descrever um pouco mais o personagem do que normalmente ele faz, porque ele deixa muito em cima de um personagem que seja ele, que seja o próprio autor, o próprio Lovecraft. Mas foi diferente, ele tem essa abordagem diferente, novamente, e um pouco mais lenta, querendo ou não. Mas é um bom introdutório. Uhum. Isso é verdade também. O personagem, né, o Jervas, é mais desenvolvido do que a maioria dos personagens do Lovecraft. Sabe? Tipo, personagem desenvolvido assim, tipo, com mais detalhe, normalmente você vai ver nos contos mais longos mesmo. Não nos contos, tipo, curtos que nem esse. Às vezes até esse tem até mais profundidade do que alguns outros, né? Eu acho que esse personagem tem mais profundidade do que o protagonista do chamado de Cthulhu. Sim, com certeza. Porque ele normalmente não foca tanto assim, né? E nesse conto em particular Esse ele conto desenvolve. é sobre o personagem. É sobre a relação dele com o passado. E até que foi bem desenvolvido, sabe? Eu acho que ele não tem muito uma habilidade boa de desenvolver personagem, mas nesse caso, sabe? Por fato de ser o conto de ser curto e tal, até que foi bem desenvolvido. Mas o que você achou, Pedro? Eu já li alguns contos dele, eu sempre achei muito pé no saco. Por exemplo, o Dani sempre fala que o Montanhas na Loucura é um dos melhores dele. Eu não consegui terminar porque eu acho muito chato. Só que esse foi muito legal. Eu gostei bastante dele. Assim, no começo eu achei meio arrastado. Eu tava achando que ia de novo lá pro lado dos Cthulhu da vida. Daí eu falei, puta, esse aqui tá meio chato. Mas daí, quando esse esquema de você aprofundar mais o personagem e finais abertos são sempre legais. Eu gostei bastante dele, menos do Lovecraft tentando ser culticeira, citando pessoas aleatórias. Isso é muito bizarro mesmo. E eu, quando eu li o conto pela primeira vez, eu não tinha gostado muito. Né? Até porque eu tava mais numa vibe desses contos mais dos mitos do Cthulhu e tal. Daí quando eu li esse conto eu achei meio esquisito. Mas hoje, relendo, tipo, inclusive foi um dos primeiros contos que eu li, né? O A Tumba. E depois de ter lido tudo que o Lovecraft escreveu e agora relendo, tipo, eu fui percebendo que, tipo, é até bem interessante, sabe? No início eu tava achando meio chato, até por esse lado ser todo, sabe, ter uma escrita muito chata e ser muito lento, mas daí quando vai desenvolvendo, assim, chega no final, eu gostei bastante, sabe? Claro que não é, assim, uma obra-prima dele, mas até por ser o primeiro conto que ele escreve, né, como um escritor mais maduro. Mas é até bom, sabe? Não é um conto ruim. O fato de ter a interpretação do mordomo filho da puta, eu gosto bastante. É uma forma de interpretar também. O autor está morto, figurativamente e literalmente, então divirta-se. O autor estava morto desde o início. Então, só fazendo aqui no geral, vamos falar assim. Você confia no autor, sim ou não? Eu, sim. Eu também. No autor ou no lírio? Autor ou No lírico. No narrador. No narrador, tá. No narrador, tipo, eu não acho que ele está mentindo, eu só acho que ele está iludido. Então ele tá louco, né? Eu sou dessa escola. Eu não confio nele, não. Também não acredito, não. Calma aí, eu só tenho uma coisa a falar sobre isso daí, esses votos de vocês. É grande infortúnio o fato de o grosso da humanidade seja limitado demais em sua Tá, vamos pra Dagon agora. Escrevo isso debaixo de uma tensão mental considerável, já que esta noite poderei não estar mais vivo. Sem um centavo e no final de meu suprimento da droga que só ela consegue tornar minha vida tolerável, já não consigo suportar a tortura e irei atirar-me dessa janela na rua esquálida lá embaixo. Quando houverem lido estas páginas rabiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, por que preciso do ouvido ou da morte. Foi em um dos trechos mais abertos e pouco frequentados do vasto Pacífico que o paquete onde eu era comissário de bordo foi capturado pelo navio de guerra germânico.
começar então a falar sobre o Dagon. É o segundo conto que ele escreve como um autor maduro, né? Como eu já tinha explicado. Mas o Dagon ele conseguiu publicar mais rápido do que a Tumba. Mostrando como o grande público gosta de coisas ruins. Ele conseguiu publicar em 1919, enquanto a Tumba ele só conseguiu publicar em 1922. Não precisou de tanta... Concomitante à Semana de Arte Moderna Brasileira. Olha Caraca. só. Foi publicado lá, inclusive. Porque é antropofagia, né? Era moderno demais. O modernismo de primeira geração é conhecido por publicar obras em inglês. Bom, a história do Dagon é muito mais simples do que a história da Tumba, né? Até porque é bem mais curto. E basicamente começa com... do mesmo jeito, que é o narrador falando, ai meu Deus, eu tô maluco. É. Tô sem ideia, socorro. Mas a diferença é que ele não é aristocrata, ele não é rico, ele também não mora perto de uma tumba. Ele é um... Ai meu Deus, qual é o nome da profissão? marinheiro. Foi um marinheiro. Tava no meio da... Inclusive esse conto foi escrito, né, durante a Primeira Guerra Mundial. E faz referência à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra, né, porque ainda não tinha acontecido a Segunda. Eu acho engraçado ler a Grande Guerra, porque é um bagulho muito datado. Tipo, durou 15 anos isso e depois não puderam mais usar essa palavra. Não, ainda se refere à Primeira Grande Guerra, depois vem a Segunda Grande Guerra. Não, tem tipo, a Grande Guerra e a puta que pariu, olha o tamanho dessa guerra. Exato. No caso, o Lovecraft ele morreu antes da Segunda Guerra Mundial, né? Morreu em 1938. Eu tenho uma pergunta histórica. Por que o protagonista desse conto, eu não sei se ele é do eixo ou... Não, o eixo é da Segunda Guerra. Não, é claro que ele é Ele foi atacado por dos um aliados. navio alemão. Ele fala que ele foi capturado por um navio alemão. Ah, ele foi... Tá, ok. Foi alemão? É porque eu não lembro disso. A Grande Alemão, Guerra estava então em seu início e as forças marítimas germânicas ainda não haviam mergulhado. Ele fala Tá bom, Mas, não enfim. foi alemão, foi germânico. Não, calma. Ele É que tem eu um Ctrl pensei F, não achou alemão na dele. Então, é porque eu achei estranho, porque quem capturou ele foi muito de boa, tratou ele com equidade. Então, mas tá, antes da gente chegar nisso, porque realmente é bizarro, né? A história começa do mesmo jeito que a Tumba, né? O cara que tá lá, tipo, num hospital, no caso, ele não tá no hospital psiquiátrico, mas ele tá falando sobre como ele tá, tipo, atormentado, e daí ele diz, eu vou explicar pra vocês o meu tormento. Na verdade, nesse tem um agravante porque ele quer se matar. Sim, ele tá viciado lá na morfina dele. Ele fala, não sabe se vai durar mais essa noite. Ele fala que pode se jogar pela janela com o armamento. A janela. Calma, spoiler. Mas daí começa a história, né? Ele foi capturado, ele tava servindo na Primeira Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Ele não fala que é pelos Estados Unidos, mas supõe-se. Supõe-se. Eu supus errado. Porra, pelo amor de Deus. Isso é foda também, né, mano? O cara ilumina ali. Eu acho que ele tava servindo a um estado próprio que ele mesmo inventou. Porque ele está louco. Sim. Exato. Ele sempre foi louco. Já desvendamos. Sim, ele sempre foi. E eu mesmo é protagonista em todos os contos. Por isso que os alemães trataram ele bem, falando assim, é só um maluco. Então, não é que eles trataram ele bem, eles só, tipo... Daí isso que é bizarro, né? Ele foi capturado pelos alemães e ele consegue fugir de boa, né? Inclusive com suprimentos. E, tipo, não é que eles trataram ele bem, eles só, tipo, não eram rígidos, sabe? Mano, o cara sobreviveu, sei lá quantos dias a deriva no mar. Tipo, o cara era um bad motherfucker, tá ligado? Então, eu imagino ele indo até o bote, tipo, carregando um monte de saco de comida dele. Meu, na moral, onde é que vocês leram que ele tava lutando pelos americanos? Não tá escrito que eles lutam pelo americano, mas o Lovecraft é americano. Mas ele com certeza tava lutando contra os alemães. Não tava, velho. Claro que Ele foi tava. capturado por alemães. Lê de volta o trecho, Martin. A Grande Guerra estava então em seu início. As forças marítimas germânicas ainda não haviam mergulhado por completo em sua posterior degradação. Ponto. Sendo assim, nossa embarcação foi tomada como legítima presa. De quem? Supõe-se das forças marítimas germânicas. Mas se as forças marítimas germânicas estavam fortes naquela época, faz sentido que ele fale sendo assim. Não, esquece. Elas estavam fortes. Isso também é tão irrelevante. Assim, ó. O Lovecraft não se importa com isso, tanto que ele resolve tudo isso em um parágrafo. Ele consegue fugir, tipo, levando muito suprimento num bote e por algum motivo ele acha que ele ia encontrar, no meio do Pacífico, ele ia encontrar algum lugar num bote. Ele fala é um lugar que não tinha muita coisa no Pacífico. Na real, ele fala que ele procurava outro barco também, né? Mas imagine, cara, você vai encontrar um barco, tipo, à deriva no Pacífico. Pensa, é o maior oceano do mundo, é tipo a maior superfície contínua do mundo, é num lugar especialmente deserto dentro dessa superfície, e ele tava esperando encontrar uma ilha e um barco. Eu achei bizarro essa parte, mas
O rolê ali é que ele não sabia exatamente onde ele estava. Ele sabia que estava no Pacífico e ele sabia que ele estava perto do Equador, porque ele olhou para as estrelas. Cara, é o Pacífico. Sim. É muito grande. Mas enfim. Mas tudo bem, Repito, né? o cara, ele era um bad motherfucker, velho. Ele falou, tipo assim, eu vou sobreviver aqui, eu vou nadar se for Vou preciso. levar esses sacos gigantes de comida pra eu sobreviver. Acabou. Toda essa parte é só funcional. É só, tipo, queremos colocar um cara à deriva num barco no meio do Pacífico, no meio do mar enorme. Esse conto ele é claramente muito menos trabalhado do que o Atumba, né? Eu queria só fazer a apontação que eu li como se ele fosse um nazista e agora minha interpretação tá um pouco defasada. Por que seria um nazista? Foi na Primeira Guerra Mundial. Ele não pode ser nazista. Ele não podia ser um nazista porque era a primeira. Tá, então esquece. Enfim. Mas daí, enfim. Então ele fica à deriva no barco e, tipo, sol escaldante. Ele tá lá morrendo porque não tem nada. Absolutamente nada em lugar nenhum. E daí, de repente, ele acorda um dia e o barco dele tá atracado num monte de peixe. Então, mas aí, antes disso, já começa uma pira que ele dorme por sei lá quantos dias antes de atracar, né? Pois é. Então, eu acho que ele teve uma insolação fodida ali. Provavelmente. Será que ele não pôde usar o saco de comida pra cobrir ele? Mas ia ficar muito quente, né? Melhor do que Mas ele. Aí ia mofar a comida. A comida tava no bote. De qualquer forma, né? Todas essas irrealidades ele acaba atracando numa ilha gigante de peixe. Com peixes mortos e coisas que foram tragadas debaixo. E pelo que ele sugere que foi uma erupção vulcânica, né? Nunca fica muito claro o que é. Não, mas, não assim, fica claro, mas ele imagina que tenha sido uma erupção vulcânica que trouxe coisas da profundeza de volta para a superfície. Eu só quero dizer aqui que nada que aconteceu antes disso importa. Não. Tipo, é só A gente tava discutindo só porque é meio bizarro mesmo. Que não faz muito sentido. Mas enfim, não importa. Não liguem pra isso. Não importa. Só porque o conto é tão ruim e tão pequeno que a gente tem que achar pauta. Isso é um preconceito. Eu discordo. Eu acho que é importante, sim, saber a condição que ele tava antes dele adormecer. Se ele era dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Não, porra. Eu deveria odiar ele ou odiar ele mais ou menos? Tem também a opção de que ele nunca saiu do navio. Não. Mas Daí vocês eu vou conversar com ele. Daí vocês já estão fugindo demais. Eu gosto da opção que ele nunca saiu de casa. Na verdade, ele nunca saiu da cama. Não, gente, pensa se ele nunca tivesse existido. Não tinha nem Caralho. Cara, imagina se ele fosse a imanação de um cara racista do começo do século XX. Eu acho essa mais plausível. Vamos voltar ao foco. Acabou, chegamos no final aqui. Pelo amor de Deus, agora que vai ser as coisas importantes. Vamos continuar. Ele atraca então num monte de peixe e ele espera que esse negócio endureça para que ele pudesse caminhar, né, em cima. E o negócio tá cheio de tipo de peixe morto, né, um fedor gigantesco. Quero deixar claro que é peixe, né? Tipo um lodo negro. Isso. Com petróleo. Mas o que essa situação traz pra ele é indescritível, né? Ele fala que é um silêncio absoluto e que não tem vida em lugar algum que ele olhe, né? Tá tudo morto embaixo dele. Menos podridão e preto até onde a vista alcança. Eu vou dizer que tem um negócio que me conta nesse conto que eu tive dificuldade de entender o que ele estava vendo, porque, tipo, é um monte É um pouco difícil mesmo de visualizar, né? Eu entendi que é um lodo negro, só que dele endurece e dele fica, tipo, meio ondulado, e daí começa a ter subidas e descidas, e ele vai meio que um morrinho que sobrou. Não. É tipo o mar, ele tá, tipo, tem a superfície dele tá cheia de uma coisa que endureceu, sabe? Meio que uma terra feita de coisas do fundo do mar, tipo de podridão. Sim. Então, porque eu acho que o fundo do mar, ele não é seco. Então, tipo, é uma areia muito pegajosa, eu acho que tá ali embaixo dele. E ele tem que esperar pra solidificar pra ele conseguir andar direito. Ele fala que ele espera um dia sob o sol. Também não faz muito sentido o negócio boiar, né? Mas tudo bem. É porque não. A gente não sabe que circunstâncias fez com que isso subisse. E nada disso é tão importante assim também. Exato, não importa. Jogou Minecraft. Mas a areia cai. Daí então ele começa a vagar por essa terra gigante de lodo. Porque o barco dele encalhou e tem que sair daqui de alguma maneira, precisa achar o mar. E então ele vai vagando por aí por um tempão, né? Ele encontra, lá extremamente distante, ele vê tipo uma elevação ligeira, não chega a ser um morro, mas é algo, e ele usa isso como rumo e ele vai. E daí então ele encontra, né, um grande pilar, né? É um monolito. Monolito, isso. Não, mas nada acontece de importante até isso, né? Sim, ele sobe no morro, daí ele vê que, tipo, logo depois do morro tem ele desce
pra caralho. Isso. E tem, tipo, correntes, tipo, muita água que tá descendo pra lá e ele não consegue nem ver até onde vai. E daí que ele começa a ficar mais confuso, né? Quando o Day encontra esse monolito gigante. E ele Então, percebe que tem, tipo, inscrições nele, né? Tem, tipo, Sim. Mas eu queria voltar um pouquinho antes disso. Diga. Porque ele já vai tomando várias decisões erradas, tipo, demonstrando que ele tá fatigado no começo, né? Porque ele decide sair durante o dia e não de noite, pra gastar menos É energia. isso, verdade. E daí quando ele chega no topo do cume, ele tá meio maluco, assim, porque ele olha pro outro lado do monte e tá, tipo, um buraco negro. Tudo que uma esse coisa, cara tipo, faz nesse conto é decisões erradas. Né? ele faz decisões erradas, ele tá, tipo, crazy nessa coisa que ele tá vivendo. O personagem tem um nome. Não, na verdade é eu. É, o narrador, novamente. Caraca, será que é o Jervis? Nossa, Tá, tá. então, daí a lua começa a subir mais, ilumina esse outro lado do monte, e lá ele vê um objeto brilhante, que ele descreve como um monolito. E à medida que ele se aproxima, ele vai notando algumas inscrições que tem ali, né? Sim, ele percebe, tipo, que parece que são escritas, só que de um idioma que ele nunca viu. E que parecem são meio que, tipo, coisas em formato de peixe e tal. hieróglifos que ele diz. Isso. E quase todos se referem a coisas do mar. Então, essas coisas que ele tá vendo chamam muita atenção dele, ele se aproxima mais e começa a ver com mais detalhes que algumas inscrições pareciam de humanos, né? De pessoas, Aqui de uma proporção toda errada. uma proporção absurda, com um tamanho aproximado de baleias. Tipo, ele fala, tinha um cara caçando uma baleia, mas a baleia era só, tipo, um pouquinho maior Não, do ele que o fala cara. sobre um específico, né? Esse específico que ele fala. E mas ele também vê pessoas, tipo, que parecem ser normais, só que tem um formato de peixe. E o que acontece depois? Então ele fica vendo essas coisas, né? Não consegue entender. E daí, de repente, acontece o clímax da história. Que é quando... Eu descreveria como uma sardinha pulou. Uma sardinha muito grande. um grande homem-peixe escala. Isso. O que mais me incomoda é que não tem nenhuma descrição do bicho que pula. Tipo, um bicho pula no monolito. Não, ele descreve, né? Ele escreve, mas ele não escreve. Ele escreve um pouco os braços, assim, mas nada muito. E pelo que dá pra entender, o bicho que era do tamanho de uma baleia era esse, né? Eu não sei se é isso, né? Eu não pensei isso, eu só pensei que os homens peixes eram enormes. Não. Não. Não, esse era um só. Que é justamente o Dagon, né? Ele que era do tamanho de uma baleia, enquanto os outros eles eram seus serventes. Faz muito mais sentido. Agora, o que eu não entendi foi o seguinte: o Dagon, esse bicho que aparece, que ele viu primeiro na inscrição do monolito, pula em direção a esse objeto. É isso. Ele tromba com ele, o que ele faz? Não, ele só sobe o monolito, né? Tipo, aquele parecia um ambiente natural desse bicho. E que foi elevado para a superfície da água, né? Então ele só observa esse bicho aparecendo, mas isso deixa ele completamente alucinado, né? Daí ele diz que ele perde a memória e ele só se lembra dele sair correndo desse negócio. E quando ele acorda, ele foi resgatado por um navio, daí eu não sei qual a nacionalidade do navio. De ingleses. E daí, viu só? Vocês estavam zombando que ele não ia encontrar navio nenhum. Ele encontrou. Depois de ter encontrado Alguém encontrou ele, gente. um monte de piche. Mas o que dá a entender é que ele dorme no barco e sai do piche, né? Não dá pra entender direito, na verdade. Não dá pra entender, na verdade. Fica bem... Pelo que parece, então, ele é resgatado e ele fala sobre essas coisas que ele encontrou e ninguém entende, né? Tipo, aparentemente, essa massa de piche que subiu à superfície e voltou a descer depois. Se isso aconteceu de verdade, porque esse cara só parece estar doidão. E ele fica tipo, às vezes eu tô louco, mas sempre que eu penso que eu tô louco, eu tenho visões horríveis, então eu acho que foi verdade. Mas vamos ver esse argumento dele pra dizer que isso aconteceu mesmo. Sim, e ele continua absolutamente atormentado por esse trauma dele. Tanto é que sempre que tem lua minguante, ele fica com o cu na mão. Isso. Até que chega, ele volta ao presente no momento que ele está escrevendo essa carta. E quando ele foi internado, né? Não, ele tá internado só no hospital, né? Ele não tá no hospício. Ou tá, não sei. Não, ele não tá no hospício, ele vai pra qualquer lugar. E daí então ele começa a pensar, imaginar o que quer que exista, né? Que ele acabou encontrando no meio dessa aventura dele. E tipo, o que é isso e se algum dia essas coisas vão subir a Terra e acabar com a humanidade e trazer um reino de loucuras e coisas assim. E ele tá tão atormentado que ele até, de alguma forma, ele deseja isso, né? Sim. Eu acho que a parte mais legal desse conto foi quando ele fala que o mar subiria e devoraria a Terra debilitada da guerra. Sim. Foi a única
a única frase que me deu uma janela pra ver o mundo como Lovecraft via. Tipo, o mundo totalmente assolado pela guerra. Isso é interessante, né? Mas, tipo, isso não diz muito não diz tanto respeito à obra, diz mais ao clima da época. Sim, de que, tipo, as guerras poderiam pôr fim à civilização, sei lá. De que a gente ia acabar se matando mesmo, Sim. porque era muita guerra atrás da outra. A gente continua se matando hoje, só que agora não tem mais nas potências, porque todo mundo tem arma nuclear. É durante a noite, especialmente quando a lua está muito curva e minguante, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga deu-me apenas um alívio temporário e arrastou-me para suas garras como um escravo sem esperança. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem nesse exato momento estar arrastando-se e espojando-se em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando a sua própria e detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com o dia em que poderão ascender acima dos vergalhões para arrastar para o fundo, com suas garras fétidas, os remanescentes de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra. O dia em que a terra poderia afundar e o escuro leito do oceano erguer-se, em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. Deus, aquela mão. A janela. A janela. Então daí acontece aquela cena um pouco estranha, né? Que ele fala tipo, eu sinto que eles estão chegando. A janela, a janela. Não. Então, a última frase tem tipo 3 linhas, mas é o melhor parágrafo desse texto todo. Eu acho muito tosco isso. Eu achei um pouco esquisito, pra falar a verdade. Eu gostei. É meio. É meio estranho, é meio cringe, talvez. Mas eu gostei. E a janela às vezes parece que tipo, ele tá achando que alguma coisa vai surgir da janela, tá ligado? Não, mas ele fala, ela não me encontrará. Então. Não, acho que ele tá pensando assim, ele tá falando que vai se tacar da janela, né? Ele tá tirando da janela. Eu gosto pelo menos que, tipo, a loucura dele é tanta que ele prefere se matar a ter que se deparar com ela de novo. Não, a loucura dele é tanta que ele tá escrevendo no diário dele a janela, e daí ele vai pular da janela. Eu acho que não é um diário, sabe? É só, tipo... parece que ele tá escrevendo, tipo, eu vou contar pras pessoas, né? Mas, tipo... Exato. Então, mas o que eu acho interessante desse conto, tipo... Por mais que ele seja bastante simples, né? E eu acho que, tipo, o fato dele ser simples não é um problema tão grande, considerando que é um conto bem curto, né? Então, tipo, não é como se ele estivesse se propondo a ser algo, assim, muito mais desenvolvido. Mas é meio que a primeira ideia que o Lovecraft teve dessa mitologia, né? De que existe algo anterior à humanidade. E que quando nós entramos em contato com ela, a gente meio que perde completamente a nossa noção, né, no universo. Eu gosto muito desse conceito dele. Sim. Dessa ideia de, tipo, algo muito grande e inefável e tá bem perto da gente. Isso é algo que ele ainda ia demorar um pouco pra desenvolver mais, sabe? Tipo, os contos em que ele desenvolve o que a gente chama hoje de mitos de Cthulhu vem muito depois desse conto, né? Por isso que eu acho interessante, tipo, uma das primeiras coisas que ele escreveu é algo que, tipo, viria a ser a principal contribuição dele pro gênero. E até onde eu entendo, o Dagon não é só desse conto, ou tem mais. Então, o Dagon, ele volta a aparecer, né, no Sombra sobre Invoca. sobre... A gente vai ter que falar desse filme ou não? Eventualmente a gente vai ter que falar desse filme eventualmente. Quando a gente for ler a Sombra de Innsmouth. Tem um filme homônimo a esse conto, também chamado Dagon. Vejam. Pelo amor de Deus. Então, não questionem. Justamente, tipo, A Sombra de Innsmouth é o conto em que, tipo,
essa coisa que ele descreve no final, né, de que quando a água vai surgir em cima da Terra, né? Tipo, mostra meio que isso acontecendo, né? Tipo, é uma cidade que tá meio que condenada porque ela foi invadida pelo Dagon e pelos seus súditos. Interessante. Enfim, e daí até esse conto é engraçado porque ele meio que junta, né, um conceito desse conto, que é do Dagon, né, e da tumba, porque, tipo, essa ideia da ancestralidade maldita, né, no conto do A Sombra de Innsmouth também volta a aparecer, né. O narrador, a ancestralidade vem de Innsmouth. Mas enfim, né, talvez Duas possibilidades. esse é um conto... A gente tá falando de outro conto já. Esse conto é tão sem graça que tá falando de outro conto. Não, ele é eu curto, não acho né, que ele essa é a tem questão. graça. Eu não acho sem graça também. Ele é muito introdutório. Exato. Ele não tá ali pra te dar uma história. Ele tá pra te introduzir algo maior. Sim. Sim. E também a mostrar um pouco essa ideia, né, essa relação, tipo, meio que um cenário, né. É o começo de uma... exatamente, é o começo de uma mitologia que ele quer trazer. É quase nesse um ensaio, né, tipo. Sim. Mas... Só que o meu problema é que, tipo, por mais que você diga que ele é curto, eu achei ele muito longo pelo que ele tentou fazer. Eu achei que ele falhou nas descrições, porque tipo, eu estava muito confuso lendo tipo, o que está acontecendo, o que ele está vendo. Eu entendia como ele estava se sentindo, mas o que exatamente era aquilo, eu não conseguia imaginar. Mas eu acho que faz parte do charme. Tudo bem. Mas, tipo, eu entendo os monstros serem assim, mas não o cenário. Tipo, era um monte de cadáver de peixe com coisa preta. Eu achei que era isso, porque tá passando, porque tá acontecendo. Enfim, tá, tudo bem. Não explicar seja parte do charme. Eu vou falar minha tese aqui. É também uma parte da simplicidade também. Deixa eu só terminar aqui. Tá, perdão. Tá. Daí. É muito simples. Tudo bem, isso não quer dizer que é ruim ou bom. Eu só tive esses dois problemas, mas o ponto positivo desse conto é justamente isso. Ele parece que abre porta. Uhum. Então, eu fiquei pensando um pouco depois desse conto, porque eu acho que é assim que a gente tem que ler as coisas mais abstratas ou menos bem delineadas e imaginar o que pode significar esse tipo de coisa. E tem dois momentos assim que eu acho que são fundamentais. Quando surge esse negócio, essa região debaixo do subterrâneo e mata muito ser vivo, muito peixe nesse movimento. E no final, quando tem uma repetição disso, do pavor apocalíptico que ele tem com o mundo virando um mar e o Dagon dominando a porra toda. Mas eu acho que o negócio, ele fala que entre algumas formas que estão ali nas mortas, tem uns bichos que parecem primordiais, né? Então, eu não lembro disso. Pra mim é um negócio que já tá no fundo. Esse negócio já tá éons ali, acumulando carcaças de bichos que a humanidade não conhece. É que pra mim, na minha interpretação, era um presságio do risco que é o Dagon, sabe? É que pequenos movimentos dessas criaturas imensas são tipo o fim do mundo pra gente, mas pra eles só estão tipo andando por aí vivendo a vida deles. Enfim, é uma civilização que precedeu a humanidade, né? Como diria Bison, interpretado pelo Raul Julia no filme do Street Fighter, pra você, o dia que eu invadi a sua vila foi o dia mais importante da sua vida. Pra mim, era quinta-feira. Nice. Dani, você me diz um negócio. O Lovecraft, ele começa a explorar mais esse mundo ancestral em algum outro conto? Tem alguma relação? Esse mundo específico do Dagon, ele não explora tanto. Tipo, como eu disse, no conto da Sombra de Innsmouth, ele vai meio que entender um pouco melhor como que funcionam esses seres, né? Tipo, qual a interação deles com a humanidade. Inclusive, eu acho que esse conto de Sombra de Innsmouth vai ser tipo, mais pra frente, talvez seja um conto que a gente leia, porque é um dos contos mais importantes do Lovecraft. Ele parece bem interessante. Mas essa parada que, tipo, existem muitas civilizações que ele cria e que precederam a humanidade, né? Essa é a parada interessante, né? Que essa ideia de como ele, na mitologia dele, ele tenta fazer a humanidade parecer cada vez menor, sabe? Porque existiriam tantas civilizações no planeta Terra e que têm conhecimento do universo tão maior do que o nosso, sabe? Por isso que quando um humano encontra qualquer uma dessas coisas, é uma coisa que, tipo, que quebra completamente a perspectiva dele, sabe? Isso é um negócio interessante, porque eu não sei até que ponto ele começou isso, mas de você não ver nem Deus como importante, como era a vertente religiosa no passado, tipo, tudo está revolvendo em Deus, e nem você ver o ser humano como centro, que, digamos, movimentos humanistas antigamente, tipo,
É meio que uma morte do sentido de existir humano. Essa é uma questão que ele aborda muito. Né? Isso é justamente a graça do horror cósmico. Uhum. Rick e Morty é basicamente isso. Mas... não. Inclusive quando ele vira um picles, velho. Cara, é incrível. É genial. Foi a coisa mais engraçada que eu já vi. Falando sério. O Martinelli levantou 2 pontos aqui que eu queria saber a opinião de vocês. Primeiro, Deus existe? Meu Deus do céu, cara. Dagon não. Perdão aos meus ouvintes fenícios, mas Dagon não. É verdade, né? Que o Dagon, né, da história, ele realmente é um nome, tipo, que aparece na Bíblia e tudo mais. Né? Como um deus pagão que era adorado por certos países, impérios, povoados, reinos, não sei exatamente. Era um deus fenício, né? Essa questão. E levaram a Arca da Aliança pra ele, deu ruim. Existe mais alguma coisa que vocês querem comentar antes da gente ir para nossas conclusões? Tipo, alguma discussão que vocês queiram ter? Eu queria dizer que finalmente o Lovecraft queria se pagar de cultzeira, rendeu algum fruto, que é a gente conhecer essas pinturas do Gustave Doré. É verdade. Porque elas são muito massas. Mas isso tava no conto mesmo ou foi só um... Sim, tava. Ele Ele tava falando que a arte do monolito não tinha como se comparar à arte do Doré. Ah, certo. causa inveja até mesmo a Doré. Os desenhos realmente são bem da hora. Pra quem é assinante do site, vai estar vendo aí na tela. Se você tem o aplicativo do Estranha Ficção. Os nossos Patreons de R$50. A gente mostra na live dos Patreons. Acho que então a gente vai ir para nossas conclusões sobre opiniões sobre esse conto, né? Então começa aí, Pedro. O que você achou? Apesar de ter deixado bem claro. Você gostou do conto, Pedro? Cara, esse conto é insuportável. Eu acho ele muito chato. Eu já li 2 vezes. É meia hora que eu perdi da minha vida. E não é pra demorar meia hora lendo o conto, porque eu preciso ficar relendo de tanta embromação que o Lovecraft coloca nele. E você se perde, e ele é uma história que não conta nada. Pra mim, que nem o Marchand falou antes, é uma história que não começa e não termina, porque nada acontece e Feijoada. whatever. Tudo termina em pizza, basicamente. Eu não sei, eu acho legal, assim, né? Beleza. Introdução ao mundo dos mitos de Cthulhu, blá, blá. Tem essa parte histórica legal, mas... Bom. Eu continuo defendendo o argumento que o Lovecraft é a pessoa que menos sabe escrever sobre os mitos de Cthulhu. Vai tomar no cu. Continuando, Marcelinho, você gostou do conto? Fala isso, sua opinião. Pra mim ele é um conto bem simples. Eu gostei, mas em si eu entendo o que o Pedro comentou. Ele não é nada demais. Ele é só mais um conto do Lovecraft, de um cara maluco, que você decide se ele tá sonhando ou não. E foi uma imaginação. Uhum. Mas pelo outro lado, por ser uma introdução muito boa, e por ter lido o Smaug, a Sombra de Smaug antes, eu acho um bom fato. Eu gosto. É interessante também ver essas relações. Gabriel. Como alguém fica maluco? Eu acho que esse texto é mais um projeto, mais um passo do projeto do Lovecraft de tentar descobrir por que pessoas ficam absolutamente crazy com uma narrativa mais racional através do sobrenatural, sabe? Então, eu gostei do conto, eu acho que ele bota em perspectiva várias coisas importantes, principalmente dado o contexto em que ele se coloca, que é a guerra, que coloca toda a humanidade numa perspectiva muito distante e pode até fazer vocês perguntar por que tem guerra se nós não somos nada num universo sem significado? Ou como diria o Ozymandias, né? Você tem raças alienígenas e acaba a guerra. Exatamente. Martinelli, sua opinião. Eu não sei, eu não tenho uma opinião muito forte sobre esse conto, porque ele traz ideias interessantes, ele traz essa ideia de universo expandido do Lovecraft, ele traz essa ideia de insignificância do ser humano, mas eu não acho que seja bem executado nessas ideias. Eu acho que parece meio que um rascunho para uma história que ele vai escrever melhor depois, embora eu não tenha lido outras desse modo. De certa forma é mesmo.
Parece que o Sombra sobre Boca é tipo isso, só que muito melhor. E eu não sei, é isso. Não tenho muito o que dizer porque me falta coisas pra eu falar sobre. Eu gosto muito da frase, não tenho muito o que dizer, pois me falta coisas para falar sobre. É poético. Poético. Eu tô tentando falar coisas, só que eu tenho que ficar me repetindo, porque não tem nada. Inclusive, estou repetindo agora. Bom, enfim, pra mim esse conto eu acho que ele tem talvez uma questão afetiva um pouco maior, porque foi o primeiro conto que eu li dele. E... Ah, não é desculpa, foi o primeiro que eu li também. Eu também foi o primeiro que eu li. mas eu li, mas pra mim ter lido foi o início de uma longa jornada, no caso, né? É. E eu também li na praia, o que também é um efeito. Eu também tava na praia. É verdade. Tá bom. Mas... Eu vou fazer aquele dia nesse conto valeu a pena. Mas enfim, o que eu tô dizendo é que esse conto, ele, tipo, ele é muito simples, mas ele também não se propõe a ser algo muito complexo. Então, tipo, eu gosto de histórias curtas que tipo, mesmo sendo curtas, elas entregam algo interessante, sabe? E eu acho que esse conto, ele traz essas coisas e, tipo, por ter sido a minha introdução, é isso, tipo, e foi algo que eu curti muito. Tanto é que me levou a ler todas as outras coisas, né? E pra mim, ele, mesmo sendo simples, mesmo tendo todas essas tosqueiras, tipo, nada trabalhadas dele fugir do navio e ficar um tempão à deriva no oceano. Mesmo assim, tipo, eu acho que os conceitos que ele apresenta e a forma como ele faz são muito interessantes, por mais que tenham defeitos, né? Agora é a parte das notas, né? Agora vamos para a transição aí. Bom, agora então a gente vai dar as notas de 0 a 10 para cada um dos contos, cada um dá a sua própria nota. E a gente faz alguma médiazinha e mostra, tipo, notas que foram recebidas nesses contos, mais num público mais geral, assim, sabe? Então, Martinelli, qual que é a sua nota para A Tumba, de H.P. Lovecraft, 1917? A tumba, sinceramente, me surpreendeu. Eu não estava esperando personagem interessante de Lovecraft, por mais escroto que isso pareça. Toda a relação que ele tem com o passado, todo esse sentimento forte que parece que atravessa a barreira da consciência e chega a trazer coisas fantásticas da vida dele, eu daria um 8. 8? Nossa. Gabriel, sua nota. Caríssimos amigos da Penumbra, esse conto A Tumba vai receber 8 chaves de Schrödinger. Eu gostei muito do texto e das ideias que ele levanta e até da semelhança que ele tem com Edgar Allan Poe. Fica aí a dúvida, tinha ou não chave? Tinha ou não. Marcelinho, qual que é a sua nota? Eu dou um 6 de 10, porque eu não tenho nada muito contra, mas não é muito meu estilo de leitura disso, de você caracterizar um personagem, mas deixar, querendo ou não, muita coisa vaga. Uhum. Por ser um conto, não tem muito espaço para tal, mas ficou vago em muitos pontos, e do meu ponto de vista, era tudo uma alucinação. Então, Pedro, qual que é a sua nota? Eu originalmente ia dar um 7,5, mas com a análise do Mordomo Filho da Puta, um 8. Olha aí, 3 8. Isso eu acho que vai ser engraçado, porque, tipo, nós temos, tipo... A forma como a gente vai dar as notas provavelmente vai mudar muito ao longo do processo, né? Sim. E, tipo, eu talvez tenha até, tipo, não sei se eu gostei mais ou menos do que vocês, mas a minha nota não vai ser tão alta, porque eu até comparo com outros contos dele, né? Então, enfim, a minha nota pra esse conto, que eu não gostei muito no início, mas quando eu li a primeira vez, e depois quando eu tava relendo, eu tava achando bem chato o início, mas aí com o tempo, quer dizer, conforme foi avançando a narrativa, foi ficando mais interessante. E até trouxe coisas que eu não esperava, sabe, nesse conto. E a minha nota é 7,3. 7,3. Vai se fuder. Pode dar com vírgula, poxa, qual o problema? Enfim. Qual que é a média? Alguém faz a média nota aí? média? A média... Não nossa. Não, mas faz a média nossa também, só pra... que é interessante. Pra quê? Não serve pra nada. Não, vamos comparar com a do Goodreads. Quanto foi? 7,46. 7,46. E a média de A Tumba no site Goodreads foi de... multiplicando por 2, né? Porque a nota lá é de 5 estrelas. Faz a conta aí. 3,58 vezes 2 dá 7,6? 7,1658? É, 7,16. A gente foi mais generoso que o Goodreads, então. Tá, então... Ligeiramente. Um pouco maior. Quanto que foi, então? Foi 7,46 e 7,16. Foi quase a mesma coisa. Foi foi bem perto. 0,1 maior só. Uau. Impressionado.
Pois é. Isso significa que nós somos leitores médios. Isso aí. Nice. Evolui bastante. Agora eu tô curioso. Qual que é a sua nota pra Dagon, Pedro? 4. Ok. Achei que ia ser 4 menor. Não vou ser escroto, assim, tem o seu mérito, aquela parada da guerra realmente é interessante, mas chato. Então, um 4 eu acho uma nota justa. Justo. Marcelinho, qual que é a sua nota? 7.4. Caralho. Como muitos comentários desse introdutório, mas ele passa a mensagenzinha básica de Lovecraft resumidamente. Você tem razão. E um ponto importante da sua análise é que você também já ter lido A Sombra de Innsmouth, né? Sim, também é um fator. Eu não sei se faz tanta diferença, mas é algo que dá um interesse um pouco maior, né? Porque você se interessa pelo Dagon um pouco a mais. Pra entender. Querendo ou não, na Sombra não tem tanto... O Ele, Deus né? em si não sobre Deus não tem muito comentário. Exato. Bom, Gabriel, qual é a sua nota? Pra mim, Dagon merece 6 monolitos ornamentados. Eu gostei muito das ideias por trás do conto, embora a execução ainda seja precária e incipiente, mas a ideia de uma civilização anterior, muito avançada, mas desconhecida pra gente, pra humanidade, coloca realmente tudo em perspectiva e eu gostei muito dessa ideia. Os, né, que a gente classifica como os Deep Ones, né, que são esses seres peixes. A gente não sabe se eles são muito avançados, né? A gente sabe que eles são muito mais poderosos do que a gente. Mas Bom ponto. essa questão de muito mais avançado tem em outras civilizações que a gente provavelmente vai explorar em outros episódios. E Martinelli, qual a sua nota? Vai ser um sem graça 5. Gosto das ideias, não gosto da execução. Não tem muito o que dizer sobre. Entendo. E a minha nota vai um pouco naquele estilo de que esse conto realmente me chamou bastante atenção quando eu li, e isso puxa um pouco minha nota a mais do que de vocês. Mas a minha nota também não é muito alta porque, apesar de ser um conto que não se propõe muito, ele também é bastante simples, né? Tipo, não é nada fantástico, sabe? É só algo que eu acho bastante interessante. Então eu dou um 7. 7, tá. Nossa média ficou em 5,88. E a nota do Goodreads vai surpreender vocês. Posso que deve ser alto pra caralho. Porque a nota de até 5 deles, do Goodreads, foi 3,67. O que dá mais de 7, né? Quanto que dá? Dá 7,34. É isso aí. É maior do que da tumba. Uhum. Foram 3 pessoas que avaliaram, era o Dani, a mãe do Lovecraft e o primo dele. Na verdade, a quantidade de avaliações é bem alta. Até porque é um conto muito famoso, daí muita gente lê e daí é mais fácil de pessoas darem notas altas, né? Então, não sei se ele é tão famoso assim. Por que você acha que ele é famoso? Porque ele é um conto que todo mundo coloca de introdutório, né? Sim. Todos os compilados do Lovecraft que eu vi até agora tem ele como o primeiro conto. Sim. Entendi. Bom, acho que então fica por isso o primeiro episódio. Eu acho que foi interessante, né? Eu acho que até a gente conseguiu se soltar muito mais do que eu esperava. A gente conseguiu analisar as coisas. Legalzinho até. A gente conseguiu explorar com bastante profundidade até. Sim. E vai ser um trabalhão pra editar, mas fazer o quê? Mas já adiantando que talvez tenha mais um integrante. Que não pôde participar porque não respondeu as mensagens. Tem gente que evapora do WhatsApp de vez em quando. Sabe Fica como aí é que a alfinetada se ela for escutar. Isso. Exato. Bom, então de qualquer forma é isso. Semana que vem a gente vem com mais um episódio e é isso. Tchau. Até mais. Tá. Então a gente já vai poder começar. Só. Um parágrafo. Só falta um parágrafo. Você não terminou ainda? Que pariu. Marcelinho, vai lá. Tô lendo devagarzinho.